A Raízen, que pertence ao grupo Cosan, divulgou o resultado do quarto trimestre de 2022. O resultado veio com alguns números aqui de baixa e o mercado já vinha batendo nas ações há um tempo. Antes mesmo do resultado já vinha caindo no dia mais de 5%. A XP falou que os resultados deveriam vir fracos e a ação poderia cair ainda mais. A gente vê no dia a ação caindo 7,5%, uma queda forte, totalizando ao longo desde o IPO uma queda de 58,5%. Uma queda monstruosa para uma empresa que tem projetos muito bons, porém o mercado começa a duvidar de algumas coisas por conta da tempestade perfeita que está rondando a empresa, mas a maioria desses problemas são problemas aí de curto, que talvez, no pior das hipóteses, vire médio prazo. Eu ainda continuo confiando na empresa. A gente vê, então, um dos problemas é a questão dos impostos federais sobre combustíveis, que está na perspectiva de reduzir, mas ainda não reduziu, então o mercado baixa por conta disso, pressionando o resultado desse trimestre também bastante. Nós temos também a questão de, será que vai ter controle de preços muito severo na Petrobras? Isso aqui também impacta as empresas produtoras de etanol. Então, tudo isso eu posso detalhar num vídeo mais aí para a gente nos alertar de todo o risco aqui envolvendo a Raízen, né? Porque afinal ela tem projetos também de evoluir aqui no etanol com o etanol de segunda geração, que já está sendo implementado, inclusive. Então, depois a gente fala um pouco mais disso. Vamos ver aqui em termos de números o que a XP estava esperando e o que realmente a Raízen trouxe, né? Então a XP projeta aqui um lucro de 55,56 bilhões no terceiro trimestre de 2023, o quarto T de 2022, é por conta da safra, essa nomenclatura, tá? E aí o EBITDA, eles projetam aqui 2,83. Vamos ver então se bateu, né? A gente vê aqui a receita 6,3 bateu, foi superior aos números apresentados pela Raízen, houve um crescimento de 9% aqui em relação ao trimestre do mesmo período, e no ano ele acaba fechando com 33,7% de aumento, ou seja, a empresa consegue avançar aqui em seus projetos, legal isso. Em termos aqui de EBITDA ajustado, que é a coisa mais importante que a gente tem que olhar nesse momento, 2,964, um declínio de 11,8%, mas no ano ainda fecha positivo 5%. Então a gente vê que eles estavam esperando aqui 2,83, então a Raízen superou aqui o EBITDA ajustado. Em termos de lucro líquido ajustado, a empresa acaba caindo 79% no seu lucro, chegando então a 255,7 milhões no lucro líquido ajustado. E aí vamos ver a reação do mercado. O mais importante é a gente olhar aqui o EBITDA, e resistiu bem, foi acima do previsto pela XP. Em termos de investimento, a gente vê um aumento de 42,4%, chegando a 3,0. A empresa segue sim investindo aí para continuar os seus projetos, e a alavancagem chega a 2,5% neste momento, inclusive colaborado com um pouco aqui pela queda parcial aqui do EBITDA, né? E observando então o que aconteceu nesse EBITDA ajustado aqui para ele ter caído 12%, a gente vê um aumento aqui de 446 milhões em renováveis, o açúcar houve uma queda de 602, o marketing e serviço uma queda de 463, enquanto alguns ajustes aqui trouxeram evolução de 223 milhões, levando a 2,965, e embora tenha tido uma queda, surpreendeu aí o resultado pelo menos em conta da XP, e a gente vai dar uma olhada então um pouco mais sobre esses números. E dando uma olhada na parte de renováveis e açúcar, nós temos aqui a receita aumentando 4% em relação ao ano passado e o EBITDA ajustado caindo 7,2%. Até que foi ok aqui, a gente sabia que teria um problema aqui com a chuva, até esperávamos piores números, talvez aqui que a XP tenha errado, né? Enfim, a queda foi de apenas 4% na produção, por conta também da menor área de colheita, mas essa parte da menor área de colheita foi a questão da estratégia da empresa para esse ano, acelerar a recuperação da eficiência agrícola. Então, ela fez aqui para estar produzindo mais nesse ano essa estratégia aqui, e teve também a questão da chuva. Ela destaca aqui a produção de primeiro corte e de segundo, houve uma melhora, ela continua aqui acima na cana de primeiro corte do que o Centro-Sul aqui, e na de segundo corte ela alcança novamente o pessoal do Centro-Sul. E aí eu vou deixar na descrição do vídeo o que é cana de primeiro corte e o que é cana de segundo corte, para vocês entenderem se assim vocês quiserem. E falando finalmente aqui de um dos vilões, que foi a questão dos custos. Olha só, tivemos um aumento nos custos de 11%, que acabou fazendo aí o EBITDA da empresa ter uma prejudicada, o operacional, né?
E dando uma olhada no CAPEX, né, nos investimentos que a empresa vem feito, ela consegue aqui manter fortes os investimentos no etanol de segunda geração, importantíssimo projeto de expansão da empresa, e para manutenção operacional, houve aqui algumas surpresas um pouco ruins aqui em termos de custos, né? Então a gente tem o próprio pessoal aí com mão de obra mais cara, a parte agrícola, né, os insumos agrícolas deram uma subida, o aço, então tudo aqui impactou um pouco. Em termos de volume do etanol, ela vendeu mais, né? Ela vendeu 33,6% a mais, embora o preço tenha aqui reduzido, né, de 11,2%. E agora é muito importante você ficar atento em uma das teses diferenciais da empresa. Ela conseguiu crescer o volume, focando muito aqui também nos Estados Unidos, Japão e Europa, com uma precificação diferenciada. E o etanol de segunda geração tem todo fator aqui de fazer a empresa continuar tendo esse preço diferenciado até elevar ainda mais. Então, a questão diferencial aqui da Raízen também é essa precificação diferenciada muito importante em momentos caóticos, além dessa diversificação geográfica ser uma certa proteção em relação a populismos aí em cima da Petrobras. E falando da energia elétrica, que é um diferencial competitivo da empresa aí no longo prazo, a gente vai ver a empresa crescendo aqui, principalmente com o etanol de segunda geração. A gente sabe que a energia aí também tivemos um preço menor agora, né? Enfim, a gente vê a empresa comercializando bem menos energia, muito menos, né? Então, ela fez menos compras e vendas aí também, mas a geração própria dela acabou aumentando muito, aqui 42, 43, 65,5. Então, ela conseguiu fazer uma geração maior de energia, principalmente pela disponibilidade do bagaço no trimestre, o bagaço da cana, né? Para ela poder produzir aí a energia. E com isso nós temos aqui então os renováveis, um resultado positivo no EBITDA ajustado de 31,1%, porque embora ela tenha tido uma receita menor na energia, ela teve menos custo porque ela comercializou menos. A energia que ela vendeu aqui foi uma energia mais cara, porque foi produzida por ela produziu mais, então ela tem uma margem maior. Margem é tudo nesse mundo, né? Então ela conseguiu aqui uma receita menor, porém margens melhor, ajudou muito no EBITDA ajustado, além do etanol, que conseguiu aqui uma receita um pouco maior, acabou superando esses benefícios aqui, as despesas que acabaram aí aumentando um pouco, né? E no açúcar acabou seguindo a linha um pouco diferente, né? Onde nós tivemos maior comercialização, o que elevou o custo dos produtos vendidos e, ao final das contas, acabou levando o EBITDA ajustado a uma queda de 82,8%. Não tem grandes segredos aqui, né? Até porque o açúcar ele teve uma queda no preço, ó, de 20%, já ajustado pelo heads da empresa. Ela acabou comercializando mais do que produzindo nesse momento aqui. E aí deu esse impacto aqui também no EBITDA. Alguns custos também acabaram aumentando, né? Porque cenário de inflação e tudo mais. Então ela foi um pouco prejudicada neste momento aqui no açúcar. Então, relembrando, tudo que nós vimos até o momento foi a parte de renováveis, de açúcar. A gente começou vendo a parte da cana e tudo mais ali, a coisa do corte e tal. Depois a gente viu os diferenciais da empresa aqui no renováveis, que é a parte que eu mais gosto da empresa. Aqui que tem o diferencial dela, né? Por longo prazo, inclusive. E aí a gente também viu o açúcar, que teve algumas diminuições, e a gente entende que tem uma interligação entre açúcar e renováveis, né? A empresa vai usando ele para se equilibrar. E mais, no meu ponto de entender, o diferencial da empresa, o que eu gosto mesmo é a parte de renováveis. O açúcar é mais ali para dar um ponto de equilíbrio, né? Bom, então dito isso, agora a gente vai ver o que aconteceu então no marketing e serviços, que caiu aqui, né? 463 milhões. Então a gente pode ver aqui a receita operacional líquida reduzindo 0,4 em relação ao trimestre anterior e o EBITDA ajustado acabando caindo 46,6%, uma queda significativa diante de alguns ajustes, como por exemplo a questão dos estoques, tá? Então a empresa justifica que o EBITDA ajustado teve esse impacto, né, pela dinâmica do mercado, explicando, né, as margens foram ainda mais pressionadas em um setor já com margem pressionada, então é muito ruim quando isso acontece. E aí isso aqui foi decorrente dos preços de combustíveis, né, com impacto no inventário e também da maior oferta de produtos no mercado, notadamente o etanol, afetando o ambiente de negócio. Você pode observar que na frente Argentina e Paraguai houve um aumento de 35,9% no EBITDA ajustado, porque não teve essa mudança aí na questão dos preços dos combustíveis, que a Petrobras acabou bagunçando aí as coisas, né?
Então, no resumo do resumo, o resultado foi um pouco acima do esperado. As quedas nos números realmente aconteceram, o resultado foi baixo. Nós tivemos aqui, dentro da parte de açúcares e renováveis, a cana poderia ter ido melhor caso aqui chovesse mais. A gente já sabia que teria esse problema, foi até melhor do que o meu esperado, pelo menos, né? A estratégia da empresa também tem um ponto aqui crucial, que ela pretende produzir mais nesse ano agora, né? O açúcar realmente caiu, como nós acabamos de ver, e também os renováveis e energia foi um ponto positivo aqui que equilibrou a parte do açúcar. A distribuição de combustíveis também deu problema e a Petrobras impactou aqui na empresa bastante. Então, essa questão dos combustíveis tem um impacto bastante aqui. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal ativando o sino e comenta aí, você acha que a Raizen vai cair mais ou vai resistir? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!